capítulo de número 8, nós vamos ler os 11 primeiros versículos. É um texto conhecido, mas eu senti nessa tardinha já o desejo de compartilhar com os irmãos, porque o Senhor certamente tem orientação a nos dar nesta noite sobre esse texto. Coloquei o nome lá, coloquei a transmissão aqui, porque a Raquel pediu tanto, a irmã Rachel. O título, que eu já disse para os irmãos, que título não é Bíblia, ok? Título não é canônico, não é canon. É por isso que você encontra dizendo no título a parábola do rico e Lázaro, quando na verdade isso não é uma parábola, ok? Parábolas não levam nome, não dão nome. Ali está contando um fato, literalmente. Mas o título diz a mulher adúltera. E eu quero devagarzinho conversar com os irmãos, versículo por versículo, sobre esse texto, ok? Vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura geral para dar um entendimento e depois nós voltamos. Versículo 1 diz: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? E isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-o a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Pela leitura, glória a Deus. Amados, nós vamos falar um pouquinho sobre esse ato, e eu sei que esse fato certamente fala ou orienta-nos, porque o Senhor é tão bom que costuma nos avisar dos riscos que corremos. E quando Ele avisa, Ele não faz o aviso, como diz o outro, como mãe de nada. Não, Ele avisa para nos livrar. Verdade. Ele é o que antecipa a queda, para nos orientar. Porque se cairmos, poderemos dizer: não foi minha escolha, eu decidi continuar. Ele correu e me avisou: Cláudio, aqui tem um buraco, mas a minha carne, o meu impulso, a minha vontade me fez continuar no caminho do buraco, e aí depois eu não posso reclamar com Ele. Aliás, Ele bem diz na sua palavra, para ser justificado, para que ninguém venha dizer: olha, Ele literalmente expõe, coloca-nos os seus conselhos. E Jesus, no primeiro versículo, João começa a escrever: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus estava em uma série de ensino aos seus discípulos. E Ele, onde parava, a multidão vinha para ouvir. Irmãos, é muito importante lembrar isso. A palavra tem que ser prioridade. O motivo de você estar na casa dEle é para ouvir a palavra dEle. Porque eu não consigo ver Jesus começando primeiro curando, não. As pessoas ficavam sentadas ouvindo Jesus o dia todo, para poder no final ver o milagre que Ele ia fazer. Porque para Jesus, mais importante é a palavra. Aleluia. A palavra tem, como diz Pedro, para quem iremos
Volta e já vou continuar a mensagem. Isso ensina, sabe o quê? Que nem milagre pode ser motivo para você deixar a atenção na palavra. Ó, nem milagre pode ser ponto final na palavra. Aleluia. Estou buscando a palavra. Deus já respondeu. Volte e continue ouvindo a palavra. Ei, eu estou alegre aqui. O Senhor me deu milagre antes de eu começar. Antes de eu chegar no final. Volte e continue ouvindo a palavra. Mais importante do que o milagre é a palavra. Amém? Não se engane, não deixe essas coisas iludir vocês. É por isso que eu vou falar, me perdoe, eu não ligo que façam, ok? Eu não ligo que façam, eu não faço campanha. Campanha de oração sim. Por quê? Porque há pessoas que são interesseiros e começam, mas quando recebem, some. Ou se prende, não posso perder. Não, nós somos livres. E eu vou dizer uma coisa, está assim que a igreja ainda mantém pessoas na ameaça. Se você quebrar a campanha, eu tenho uma conhecida aqui que esses dias teve por um problema, não pôde ir para poder cumprir a campanha, virou um bicho, irmão, brigou com todo mundo, fez eu quebrar minha campanha. Ah, pelo amor de Deus, só piscar de joelho. Nós somos livres, amados. Você tem que vir para a igreja não é por causa de campanha, não, é por causa da palavra. Aleluia! E fique tranquilo que milagre acontece quando a palavra é exposta. No meio da palavra, o milagre acontece. É a palavra, eu acho bonito. Pela palavra, o mundo e os mundos foram criados. Tudo que tem hoje foi pela palavra. Então, reverência à palavra de Deus. E Jesus estava ensinando, e de repente ele sobe para o Monte das Oliveiras. Ele vai para o Monte das Oliveiras. O que Jesus ia fazer no Monte das Oliveiras? Dormir ou orar? Olha o conjunto necessário: palavra e oração. Irmão, sabe o que é interessante? Imagina a cena. Chega um pai trazendo um filho endemoniado para os discípulos expulsarem. E eles não conseguem expulsar. Ficam envergonhados. O alvoroço chega até Jesus, Jesus descobre o que está acontecendo. O que está acontecendo? Aí o pai deda mesmo, chega lá e fala assim: ó, eu trouxe o meu filho, mas seus filhos, ó, seus discípulos, ó, não conseguiram resolver o problema não. Eu imagino, eu posso conjecturar, eu imagino que os discípulos falam assim: tem coisa errada. A gente está pregando o que ele está mandando a pregar. A gente está fazendo o que ele está mandando para fazer. Só que poucos entendiam o que Jesus fazia. Porque depois da reunião, um ia consertar a rede com o pai, outro ia para casa com a esposa, com a família, mas Jesus depois subia para o Monte das Oliveiras e ia orar. Muitas vezes passava a noite inteira falando com Deus. Irmãos, eu sei que eu não consigo, você não consegue muitas vezes, mas ainda é o segredo para ter vitória de Deus. Querido, não pense que o tempo passou e as coisas mudaram. Ainda há pessoas tentando nos convencer de que as coisas não funcionam. Irmão, o que está na Bíblia funciona, pode acreditar. A cartilha antiga, ela não é renovável, ela não é atualizada, não há upgrade. Ainda a oração abre portas, ainda a oração traz solução, ainda a oração faz milagre. Então, em nome de Jesus, não se esqueça disso. Não está conseguindo fazer, vai orar, ore ao Senhor. Aleluia. Por isso que os discípulos, quando perguntam, eles falam assim: mestre, eu acho que já sei qual é o nosso problema. Porque a gente até pregando bem, a gente está pregando em teu nome, mas nós não estamos conseguindo. E aí eles reúnem Jesus assim: ensina-nos a orar. Eu acredito que o segredo está na oração. Eu acho que o propósito do nosso poder, na falta de poder nosso, é na oração. Jesus falou assim: mas essa caça só sai. Na verdade, o original fala oração, tá, irmão? A nossa Bíblia fala com jejum e oração. Se você pegar o texto original, e não, pastor Carlos, senão vão bater em nós dois. Oração.
Ah, quer dizer que para vencer algumas batalhas é oração? E aí eles falam assim, então nós devemos estar fazendo errado. E eles falam, você começa, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. Mas justamente por isso, ok? Aí Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã, o versículo número 2, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Queridos, às vezes, a gente mais antigo assim, é difícil a gente ver algumas novidades nas igrejas. Muito difícil. Eu agradeço a Deus porque aqui onde estamos, o pastor tem nos dado liberdade para falar. O pastor não me incomoda, graças a Deus. Não me dá liberdade para trabalhar. Mas algumas coisas, eu estava conversando com o pastor esses dias aqui, em cima do púlpito, último domingo. Não há necessidade, algumas coisas não são necessárias. Jesus estava sendo perseguido já, porque ele inicia o seu ministério e isso abala o sistema religioso da sua época. Então, desde que ele começa a pregar, ele tem os seus perseguidores religiosos, pessoas que dizem assim: ó, eu vou provar para vocês que ele não é tudo isso, eu vou pegar ele no erro dele, porque esse camarada não acredita nisso, e começa a ver milagre, mas continua buscando ele, porque tem gente que é assim, ele pode ver Deus operando na sua vida, mas meu irmão, sempre foi assim. Quando eu era garoto e fui crescendo, sempre na igreja, na casa do Senhor, meu pai faleceu, eu tinha 17 anos de idade, e eu ouvia, enquanto estava no velório do meu pai na minha casa: ei, o pai saiu da igreja, não vai ficar não, esse menino canta desse jeito, vai cantar sertanejo no mundo, ih, agora vai ver. Quando eu era garoto, criança, dizia assim: ah, esse menino canta desse jeito, vai cantar galopeira. Você vai ver. Só que esse garoto foi crescendo, virou adolescente. Aí esse adolescente virou jovem e disse: não, mas agora sai, vai ver. Aí o pai morreu, agora sai, querido. Tem 33 anos que o pai faleceu. Quem bebe da fonte tem sede não. Não tem sede. O problema é que durante todo o tempo vai ter sempre alguém esperando você cair para dizer: não falei? Eu não disse que aquele pastor era tudo isso que falaram? Eu não disse que aquele irmão foi italiano? Pá! Eu não uso essa expressão. Pagava de santinho, não, né? E Jesus, irmão, durante todo o tempo tinha alguém com a caderneta dizendo: se eu pegar uma falha, eu vou lá. Então, não acho que Jesus chegava e só tinha gente com coração puro. Não, os mais religiosos era justamente quem estava lá dizendo: olha, não, você está achando que aquele homem Simão convida ele para jantar para quê? Que Jesus estava com fome? Está mandando Marcos? Hoje não. Ah, ótimo. Deus abençoe o Marcos, irmão. Gente, o Marcos está viajando, mas todo mundo ensina a esposa dele, grava e envia a mensagem para ele. Aleluia. E ele vai lembrar, porque ele ouve tudo mesmo. Jesus volta no outro dia pela manhã para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. Igreja é lugar de ensino. Igreja é lugar de vir ouvir a palavra, o ensinamento. E detalhe, eu já falei para vocês, Jesus sempre ensinava sentado. E com todo respeito, você não vê ninguém que tem pressa sentando. Quando alguém está com pressa, você fala assim: não estou com pressa, não vou sentar não, porque quer sair logo. Jesus estava sentando e dizendo assim: ó, eu não tenho pressa de ensinar vocês. Enquanto vocês estiverem ouvindo, eu estou aqui ensinando. Isso é gostoso, irmãos. Dentro da casa de Deus, a prioridade é o ensino. Graças a Deus, a Demaracá é tão ensinada que quando não pode um conjunto cantar por causa da palavra, eles não me mijam na saída, não me batem na saída. Aqui o pessoal é crente. Tem vezes que o pastor está tão empolgado aqui que vai ouvir a mensagem
Oh meu Deus, esqueci. Falei, meu Deus, vou sair com segurança ali fora. Que rapaz, que boa. Não desvia ninguém. Porque, a meu ver, parece que o povo também está gostando de ouvir a palavra e se alimentar da palavra. Aqui não tem adivinhança, não é palavra. Aí a Bíblia diz que Jesus volta para o templo e o povo vem com ele. Porque você está vendo muitas pessoas querendo encher a igreja com atrações. Você está vendo muitas pessoas querendo manter o povo na igreja com números circense, com espetáculo. Não, querido. Aonde a palavra está, o povo vai. Aleluia. Eu nunca tive aquela dificuldade que eu fiz de alguns companheiros. Gente, aqui não vai ninguém. Nem faço culto de ensino. Por quê? Porque o povo não vai. Ô irmão, pelo amor de Deus. Tem palavra ou tem história? Culto de ensino, irmão, tem uma chácara, irmão, na chácara. Tem uma árvore lá, sabe? De vez em quando tem uns macaquinhos. Eu já fui em igreja para isso. Chegar no culto de ensino, andar quilômetros e quilômetros quando eu estou lá, esperando lá, com fome na palavra, estou ouvindo história. Não, querido, mas se tiver palavra, o povo vai. Ei, eu não sei se você lembra do filho pródigo. Não acha que ele teve saudade do pai? Ai, que saudade do meu pai. Ai, que saudade das roupas. Não. Mas da comida. Ei, eu estou falando. Não, ele lembrou o funcionário do pai. Então, comer uma hora dessa, estão sentados na mesa. Ei, pode não ter teatro, mas palavra tem. Vem comer. Jesus voltou e disse assim: eu só tenho palavra, nem cantar eu vou. O povo disse: eu não vou lá porque vai o artista, o cantor, o pregador famoso. Não, é Jesus e é a palavra. Vamos, pensa comigo. Tanta coisa para fazer, tanta coisa, porque todo mundo é ocupado, né? Hoje nós temos as nossas atrações, nós temos delícia deles. Mas nada pode tomar maior prioridade do que a palavra. Jesus vinha, ele vinha também. Meu conselho é que leva Jesus para onde você for. Coloca Jesus no meio da mensagem, vai dar certo. Coloca Jesus na pregação que vai funcionar. Vai. RG não funciona, endereço, o nome não funciona. Não, é tudo mentira. Mas abriu as escrituras, o povo vai para se alimentar da palavra. Aí o texto diz que Jesus foi, o povo foi com ele, e Jesus assentando ensinava. Mas não era só o povo simples que estava lá. Versículo 3 diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Ensinando. E eu estava hoje meditando agora à tarde nisso aqui, e eu comecei a pensar o quão terrível é pessoas sem misericórdia. Primeiro porque eles não respeitam a palavra. Nós temos um temor tão grande pela palavra, irmão, que eu sou de uma época que, quando estava lendo a palavra, eu queria ver alguém andar no meio da igreja. Você está achando que os obreiros da época eram educados igual os diáconos de hoje? Que a gente fala, pelo amor de Deus, irmão. Não está falando dos outros, não, fala direitinho. Não, a gente chegava no obreiro e dava um tapa no meio do peito e dizia: ei, está indo aonde? Está lendo a palavra. E batia no nosso peito assim, ó, pá, e travava, às vezes tropeçava um atrás do outro. A gente vinha em fila correndo para tentar entrar na igreja. Era um tapa no peito. Para aí, rapaz! A palavra está sendo lida. Respeito pela palavra. Respeito pela palavra. Mas o sem misericórdia não respeita a palavra. Quem busca o mal dos outros não para ouvir a palavra. Ele vem trazendo o pecado nos outros. E o pior é que ele interrompe o ensino da palavra para tentar uma condenação. Eu acho interessante que, assim como João, muitas pessoas ainda não entendem que espírito é. Lembra? Não quiseram deixar Jesus pousar numa cidade com os discípulos?
João, o profeta do amor lá, o apóstolo do amor, o amar, olhou para o Senhor, ó, não quiser perguntar, Senhor, quer que a gente faça uma oração e desce fogo do céu e queima tudo esse miserável aí? Quer que nós oramos aqui, Senhor, porque nós estamos com fé, para fazer isso, nossa fé aumenta. Se for para destruir esses cabos, nós criamos fé aqui. A gente ora e manda fogo do céu e queima tudo. Está assim de crente. Quando Jesus fala assim, ó, vocês não sabem nem de que espírito sois. Ele está dizendo assim, ó, ei, eu não sou Elias. Não sou eu que faço descer fogo, matar todo mundo. Aleluia. Ei, eu não vim destruir. Mas o ser humano não sabe disso ainda. Às vezes o ser humano não entende isso ainda. Ele diz assim no versículo número 3, aliás, o 3: e os escribas dos fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pontuaram no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E é isso, esse é o ponto que eu quero conversar com vocês. Esse é um ponto que há muitos anos o Senhor falou no meu coração sobre esse texto, que eu quero conversar com vocês. Primeiro, Jesus está no meio de uma reunião. Imagina que alguém vai ter educação de esperar. Não. Detalhe, gente, é que se você for ver a história de como funcionava, essa mulher foi jogada no meio. Jesus sentado ensinando, as pessoas em volta, vem alguém e joga a mulher. Só aí já encontra a misericórdia de Jesus, porque Jesus é assim. Quando os outros jogam, ele se compadece. Quando os outros judiam, ele tem dó. Jesus é desse, ele está na contramão da história. Aí Jesus está sentado ensinando, de repente cai uma mulher. Detalhe, gente, essa mulher não era jogada vestida, não. A história diz que quando alguém era pego em adultério, primeiro ponto, eu uso uma expressão na minha linguagem, para ver se você entende. Essa mulher não foi pega no próprio ato adulterando, como a gente lê da forma que lemos. Não. Isso que eu quero, por favor, que você entenda. Isso que eu quero que você entenda. Eles olham, levam, jogam ela e dizem assim, Senhor, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, ok? Mas ó, ninguém pega alguém no próprio ato adulterando assim, ó, do nada abrir, não. Eles não tinham problema contra aquela mulher. O problema deles era com Jesus. Porque se eles tivessem problema com a mulher de verdade, eles cumpriam exatamente como manda a lei. Eles jamais iam chegar com a mulher sozinha lá. Porque a lei disse que quando uma mulher e um homem adulterar, ambos têm que ser apedrejados. Mas eles chegam lá com tanta vontade de sede de vingança, de erro, que só chegam com a mulher. Agora o que faziam? Esperavam, para não ter aquele negócio de dizer assim, ó, ixi, não deu tempo. Eles esperaram o momento exato para que não tivesse como ter desculpa, para pegar aquela mulher e sair arrastando, porque saíram arrastando pelo meio da rua, e as pessoas no caminho e pegando pedras para levar, arrastando aquela mulher. As mães muitas vezes cobriam o rosto de suas crianças para não ver a vergonha, e enquanto estavam caminhando, saia gritando, prostituta, adúltera. O pecado deles era exposto durante o caminho para chegar até o local. Então imagina essa cena. Qual é o conceito da parte de Deus? E pela misericórdia dele nós entendemos isso. Querido, aquela mulher não foi pega de repente, alguém abriu uma porta e descobriu, aqui tem uma mulher adulterando. Não. Olha, entenda com muita calma que eu vou falar para você. O adversário já conhece todos os seus erros. O adversário já conhece todos os meus erros, os meus pecados. Por que não aconteceu ainda? Porque ele ainda sabe que tem um jeito de você escapar da situação. O que ele está esperando? O momento em que não vai ter como sair,
para destruir você publicamente, a mim publicamente. Ele já sabe onde nós erramos. Ele já sabe o caminho, o endereço do seu pecado, o endereço do teu erro, a tua fraqueza. O adversário já conhece. O que está esperando? Um momento de você dizer: agora não tem jeito. Porque certamente alguém já sabia onde aquela mulher adulterava. Alguém já sabia o lugar do erro dela. Já sabia que ali era um lugar certeiro e que certamente pegando ela não teria como escapar. Irmãos, o Espírito Santo uma vez me apertou tanto o coração sobre isso. Você já viu que às vezes a gente volta no lugar do erro? E aí você sai e fala assim: meu Deus, se eu fosse pego nessa situação, já para pensar aí, meus amados, eu estou falando só com seres humanos ou estou falando só com anjos? Você acha que aquele erro que o ser humano comete, o adversário que é nosso acusador já não sabe? E o conselho de Deus é exatamente dizendo assim: ó, ele não tem dó de você. Se ele pegar, ele te arrebenta. Para agora. Freia agora esse carro. Faça meia volta nisto agora. Por quê? Porque ele já sabe onde é. Ele já conhece a tua fraqueza. E ele está esperando só o momento para desmoralizar, para acabar com a família, para acabar com a vida, para acabar com o negócio, para acabar com a empresa, para acabar com tudo. Ele já conhece aquele erro. Sabe aquele erro? Aquele cálculo do seu fornecedor. Sabe o fornecedor que leva lá e está sendo roubado há tanto tempo? Hoje o Espírito Santo está dizendo para você que está na internet vendo: oh, para com isso hoje. Quando descobrir, vai ser na vergonha. Quando der errado, vai ser um prejuízo. Espera, para não dizer, sabe, não, vai ter. Espera o momento certo, flagrante. E aí leva. Quantas pessoas são assim? Rouba uma vez dá certo, rouba 2 vezes dá certo, rouba 3 vezes dá certo, rouba 10 vezes dá certo. No momento em que ele tranquiliza assim, agora é só ir. No outro dia está no jornal a cara dele estampada na televisão, dizendo assim: ó, ladrão. E aí desmorando, toda a moral vai embora, toda a família. Lembra que eu contei para vocês sobre a forma que se pegaram um porco do mato, né? Abre um beirado no local, coloca ali alguns livros, algumas coisas que esse porco come. Ele é arisco, ele é muito arisco. Então coloca lá, e ele vai comer livremente. Depois começa a colocar algumas madeiras em linha reta. Ele vai estranhar, mas depois não tem problema, ele está livre. Ele vai dar a volta e começa a comer. Depois começa a fazer um L com essas madeiras e ele vai se acostumar com a situação e continuar comendo. Depois faz um U com essa madeira e eles vão entrar naquele lugar para comer normalmente. É normal. Depois começa a fechar a lateral e deixa só uma fresta, que é a portinha, e eles já conhecem o caminho. E depois, quando todos estão dentro, vai lá e só abaixa a porta. Aí não tem mais jeito. O adversário quer trabalhar na nossa vida dessa forma, te fazer acostumar e achar que está tudo certo o tempo inteiro. E dá mesmo, até certo momento dá. É por isso que as misericórdias de Deus nos reúnem para dizer: cuidado, filho, cuidado, filha, muda este caminho, livre-se desse problema, desse mal. Porque o adversário está esperando só um momento. Você já pensou que maravilha chegar antes dele? Você já pensou? Ele está dizendo assim: amanhã eu pego o Cláudio, mas amanhã eu não vou. Hoje eu me converto e amanhã eu não vou. Já pensou isso? Amanhã não vai ver só agora. Amanhã eu coloquei câmera, mas amanhã você se converteu hoje. Amanhã você não vai cometer aquele erro de ontem. Aquele erro de hoje. Isso é que o Espírito Santo está falando com você e comigo, por isso ele me incentivou. Para! Porque ele já sabe. E ele quer nos livrar. Aí, eles disseram: nós pegamos ela no próprio ato adulterando.
acusação, ele já vem trazendo a lei pronta. E para o senhor não confundir, lá na lei está escrito, lei número 20, parágrafo 10, inciso não sei quanto, números, está escrito. Só que não leem na verdade, porque o que está escrito, números 20 e 10, não é números 20 e 10, eu acho que é Levítico, vamos lá, Levítico 20 e 10, Levítico sim, 20 e 10, nossa. Também o homem, não é a mulher, começou com o homem, o homem que adulterar com uma mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Chega o acusador e sempre deixa uma falha, né? Ué, mas cadê o homem? Ela adulterou sozinha? Ela adulterou sozinha? Graças a Deus que o adversário não pensa muito. Graças a Deus que a sede de destruir o outro é tão grande que ele acaba deixando outra brecha, né? E aí eles vão trazendo a lei pronta, dizendo, está lá, dizendo Moisés, e aí a expressão que eles dão, irmãos, é tão terrível, diz assim, Moisés, na lei, versículo 5, e na lei nos mandou, engraçado que eu vou de mandar, né? Porque é quase que dizendo, vocês têm que fazer por... Lembra de quando fala sobre o repúdio, que nós lemos o divórcio? Aí ele mandou da carta. Não, ele não mandou da carta. A permissão foi por causa da dureza do coração do homem, mas não a ordenança de Deus. Entende isso? Ele está dizendo assim, na lei mandou, versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? E na verdade não é as tais. Lê para mim, João 3:17. João 3:17. Porque Deus enviou, estou dizendo, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foram exatamente na pessoa errada. Se queriam condenação, irmão, vou te falar bem claro. Se queriam condenação, foram na pessoa errada. Jesus é melhor que nós tudo junto, é claro, não tem dúvida. Mas ó, gente, tem muita gente indo atrás de Jesus buscando condenação de alguém. É por isso que eu acho linda a palavra que diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e te converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Não é que vai matar ele, não é que vai dar um castigo nele. E a nossa visão é meio de, sabe, lampião, justiceiro. Você vai ver, mexeu comigo, Deus vai te matar. É, macumbeiro, vai não. Vai não. É, esses crentes macumbeiros que ficam ameaçando os outros, é macumba. Você está mandando uma entidade ou um ser matar um. É macumba. Se você não era boa culpa. Não, boa culpa. Você vai ver só, irmão, o que eu já ouvi de vezes querem fazer isso, irmão? Isso quando uma joelha do seu lado e manda Deus acabar com o outro. Rapaz, você vai ver só, querido, fica tranquilo, a vingança não pertence a você, a ele, mas eu quero que você entenda que o desejo de Deus é que ninguém se perca, essa é a vontade. É verdade. Todos venham ao arrependimento. Pensa na graça de uma alma que estava condenada à condenação. Condenada à condenação é redundância, né? Mas recebendo, sabe? Eu cantava um hino quando eu era jovem, quando eu era adolescente, super bom. Valeu a pena ser crente, valeu. O diabo contra mim se enfureceu em ver um jovem perdido ser encontrado, um escravo do pecado sendo liberto por Deus. Essa é a vontade de Deus. E ele diz assim, ó, o que o Senhor está dizendo? O que eu digo é que eu não vim condenar. Só que Jesus não podia fazer isso, porque se o Senhor falasse isso, ia dizer, não concordo com o que a
José. E tem muita gente achando que Jesus veio para dar choque. Não, meu irmão, é por isso que ele cumpriu a lei, para me livrar dela. Está dizendo que é para matar, está dizendo que ela tem que ser apedrejada. E tu o que dizes? Vós, tu, pois, o que dizes? E aí, presta atenção, versículo número 6. Isso diziam eles, tentando-o, provocando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Irmãos, Jesus não tem pressa para condenar, é por isso que ele está dando muita oportunidade para a gente. Ele não tem pressa para condenar, entendeu? Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Para nos dias de Noé estão pecando sem temer o bondoso Deus. Ele não tem pressa. Ele foi interrompido na mensagem. Mas quando alguém fala assim, condena, ele está sentado. Ele está sentado. Em vez de ele levantar para condenar, ele se abaixa para escrever na terra. E imagine a cena. Eu imagino. Não é o que está escrito, não, gente. Tem muita gente falando que está escrito lá. É tudo mentira. Mas eu imagino Jesus mexendo na terra e lembrando-se da primeira vez que ele pegou terra na mão para formar o homem. A primeira vez que ele mexe com a terra, porque a ordem foi dada para criar. A primeira vez que ele põe a mão na terra foi para fazer o homem. Eu imagino Jesus pensando como foi pegar na terra para criar o Cláudio. E agora alguém está dizendo, mata o Cláudio. Destrói o que você fez. Destrói o que você criou. Mata, tira a vida do que o Senhor deu. Jesus, em vez de se levantar para condenar, ele se abaixa para escrever na terra. Imagina essa cena. Jesus, alguém aqui, se dá para vocês verem. Jesus, em vez de se levantar, ele se abaixa e começa a escrever. Ô irmão, e tira a paciência dos homens. Aí eles ficam muito mais bravos. E o texto diz assim: e como, versículo 7, e como insistissem, não vai fazer nada não. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, aí se levanta e disse: aquele que não tem pecado, dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ó, presta atenção. Eu vou repetir de novo. Jesus está inclinado, escrevendo na terra, ok? Ele está inclinado, escrevendo. O povo está pedindo o quê? Condenação. Se Jesus falasse, eu condeno, ele mostrava não ter misericórdia, não mudava nada da lei. Se ele dissesse, eu não condeno, ele dizia não respeitar a lei e apagar o que Moisés deixou escrito. Ok? Aí eles estão pedindo a morte de uma mulher por causa de um pecado. Eu imagino Jesus escrevendo aqui um pouco, gritando, não vai fazer nada não. Aí Jesus levanta assim: pecou hoje, pecou ontem, pecou essa semana, pecou. Romanos 3:23, todos pecaram, não tem ninguém que não pecou. Eles estão querendo que mata a mulher por causa do pecado. Então Jesus levantou, o problema aqui não é a mulher, o problema é o pecado. Então, se tem que condenar pecado, tem que condenar pecado de todo mundo. Jesus levanta o olho e começa a enxergar o pecado de todo mundo. Aí Jesus se direta assim: o que é que diz Moisés na lei? É para matar. Jesus falou assim: então tá bom, mas vocês estão cegos, então eu sou juiz. Ok? Eu não vou contra Moisés. Se é para matar, é para matar. Só que essa execução, eu sou o juiz. Vocês vieram até aqui, me dão autoridade para ser o juiz dessa execução. Eu não vou contra, longe de mim contra a lei. Eu concordo com eles, com vocês. É para matar. Mas eu vou organizar essa execução. Começa por aquele que não tem pecado. Eu não estou falando que você não pode matar.
atirar, mas não tem bala. Hoje, meu Deus do céu. E quando eu lembro do negócio, não era para lembrar. Pior que eu estou transmitindo. Meu filho, pelo amor de Deus, pai, não fala não. Mas já falei, já vou falar. É João Pilo, gente. O contrato está aí, pode arrancar o couro, mas está marcado sangue? Não, estou olhando o couro. Sem sangue. Ai, meu Deus do céu. Ei! Você quer botar? O problema só é o seguinte: só pode começar por quem não tem pecado. Só por quem não tem pecado. E o texto diz assim que dos maiores até os últimos, ou seja, os maiores são os que mais têm pecado. Mais tempo de pecado. Ih, dá pra mim não, hein? Esqueci o feijão no fogo. Rapaz, estava vazando óleo da minha moto. Vou lá em casa, minha gatinha. Ó, daqui a pouco eu estou aqui, fica tranquilo, meu amigão. Não, também. Rapaz, rapidinho, lembra? Querido, todo condenador tem condenação para o acusado também. Estou pensando todo mundo lembrar de uma responsabilidade. E aí eu soltando a pedra e indo embora. Porque, olha, irmãos, ó, isso é necessário ter na nossa visão. Você precisa ter o olhar de Cristo, de misericórdia. O pecado daquela pessoa que você está vendo só é diferente do seu. A hora que você entender isso, você vai começar a soltar as pedras. Todo acusador solta a pedra quando ele descobre que o pecado do vizinho dele só é diferente do dele. Entendeu? Ah, o camarada fuma, mas você mente. O cara bebe, mas seu olho é mau. O camarada é homossexual, mas você rouba. Vai para o mesmo inferno, mesmo lugar. Ó, lá em cima, uns tem galadão ou não, mas lá embaixo todo mundo tem a mesma condenação. O que fez um montão de pecado vai sofrer o mesmo tempo do que o que não fez pecado. Ou do que o que fez mesmo pecado. Não, do que o que fez mesmo pecado. Consegue entender isso, irmãos? Então, por favor, deixa Cristo mudar o seu olhar para o pecador. O Senhor tem que mudar comigo. Eu já tive uma visão do justiceiro, gente. Eu tinha uma raiva quando via gente bêbado, sabe? O cara não tem, pode destruir a família. Eu queria quase bater porque o cara quer bebido. Aí Deus me deixou ver um obreiro chorando, dizendo: eu não quero beber. Eu perdi a minha família, o meu ministério. Irmão, naquele dia o Espírito Santo mudou minha visão. E quando eu olho, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de abraçar e levantar. Nós precisamos ter a visão de Cristo, irmãos. Pelo amor de Deus. O pecado é só diferente do seu, mas é o mesmo pecado que vai levar ao inferno se nós não nos convertermos, se não melhorarmos. Então, pelo amor de Deus, antes de levar alguém para Jesus condenar, lembre-se que você vai precisar largar a pedra. E aí, com vergonha, imagine encontrando com alguém. E aí, como é que foi a execução? Que execução? Teve não. E como é que foi, irmão? Eu comecei a pensar um negócio aqui agora, foi tão engraçado, que Jesus estava dando um ensinamento, ok? E a multidão foi com ele, ok? Aí entra esses intrusos, ok? Mas eu acho que foi até os que estavam vindo Jesus foi embora, porque estava lembrando que tinha pecado também. Você acha que fica lá, você é doido, rapaz? É que eles estavam sem pedra, né? Mas a Bíblia diz que quando Jesus levantou, só tinha ele e a mulher. Então até quem estava ouvindo a mensagem vazou. O camarada não tinha como condenar, porque estava ouvindo a mensagem, mas foi tão complexo Siqueira, rapaz, sei lá, o que Jesus vai falar depois dessa? Vazaram. O texto diz aqui, ó, versículo assim, ó. Insistiram e tornando a inclinar-se a escrever na terra, porque Jesus já sabia que minha terra me botou, nem olhou, tornando a inclinar-se a escrever na terra, versículo 9: quando ouviram
mas ele levanta para ter misericórdia. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher. Ó, gente, eu acho que eu posso confirmar minha tese. Foi embora até quem estava lá aprendendo. Esse cara atrapalhava até quem estava aprendendo lá. Mas não embora, vai ser doido. Oxe, eu não sei se você percebe, mas quando alguém revela o segredo de alguém, o pecado de alguém, é como se deixasse essa pessoa nua. A vergonha é essa. Depois que a pessoa descobre, é como se todo mundo, você já viu quando você está errado, mas todo mundo sabe o seu erro? Essa situação depois de ser. E quando Jesus fala assim, quem não tem pecado? Quando Jesus fala, rapaz, Pedro, quando lembra da pescaria lá com Jesus, Pedro fala assim, se afasta de mim, isso é santo demais. Parece que quando Jesus olha para a gente, ele vê a gente assim, tipo assim, ó, se esconder, porque parece que está vendo a gente nu. É assim que acontece. Entende isso? Essa é a sensação. Foi embora todo mundo, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te, não peques mais. Olha aqui, irmãos, presta atenção no negócio. Primeiro, o Senhor está nos orientando, dizendo assim: para com o pecado. O pecado pode te envergonhar. O pecado pode acabar com a sua vida, pode te matar. E você tem a oportunidade nessa palavra de abandonar ele antes. Não tem despedida do pecado, não. Ouve só. Eu sei que eu estou falando para vocês. Não tem despedida do pecado. Não tem último trago. Não tem último gole. Não tem último beijo. Não. Não há despedida do pecado. O pecado tem amarras. O último trago te enrola ao outro, te amarra ao próximo trago. O último beijo te amarra ao outro beijo. O último gole te amarra ao outro gole. Então, o pecado, ou você abandona, ou você cai por ele. Entende isso? Olha o que a misericórdia de Deus está falando. O Senhor está dizendo que se você abandonar esse pecado, os que estavam aguardando terão que procurar outra vítima. Você vai ser livre. Aleluia. O Senhor está dizendo que se você abandonar esse pecado, quem estava aguardando para dizer, não disse, vai ficar velhinho ou morrer sem ver. Porque Deus vai te livrar dessa cova. O Senhor vai te livrar desse mal. O Senhor vai te livrar desse laço. Abandona, deixa para falar. Aí, só que tem um porém. A mulher não foi embora também não, gente. Viu? A mulher continuou no mesmo lugar. Não é porque alguém não tem moral para te acusar porque é pecador que você está livre. Viu? E ó, presta atenção. Você quer ver uma pessoa que não é convertida? Ouça, identifique-se aí. Quer ver uma pessoa que não é convertida? Quando você vai falar para ele o pecado dele, ele tem o pecado de alguém. Foi tal que faz. Essa pessoa não conhece o Senhor. O coração dessa pessoa não se converteu. Ela está caminhando passos largos para o inferno. Eu vou falar abertamente. Qualquer pessoa que chama ou empurra alguém para comparar o pecado, não conhece o Senhor, não se arrependeu e está a caminhos largos para o inferno. O inferno que cabe àquela outra pessoa, cabe a você também. Viu? Então quando você vai pensar, minha irmã, não faz isso. Mas fulano não faz. Está dizendo, eu gosto desse pecado e não vou largar esse pecado. Aí é você e Deus. Porque a Bíblia diz que o sábio, quando vê mal, ele passa de lado. Se o outro não quer aprender, o problema é o outro. Eu quero salvar a minha alma. Escapa de por tua vida, não é pela vida do outro. Ok? Então tem pessoas assim, você não tem moral de falar comigo. Não, ninguém, nem o ser humano tem moral mesmo, não. Mas a palavra tem. Verdade. Esse negócio de não julgueis, irmão, quem fala isso não conhece a Bíblia, não. Viu? É muito fácil hoje. Pelo amor de Deus, é terrível. Você não pode mais corrigir ninguém. Não julguei. Quem disse que não julguei isso? Você conhece o texto pelo menos para falar isso? Você entende o que o texto está falando pelo menos? Não, né? Então, a ceia que nós tomamos domingo diz assim: quando somos julgados, somos repreendidos ou disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados no mundo. Todo mundo fica dizendo, não julguei, está dizendo, eu quero a condenação. Porque a função do julgamento antecipado é livrar da condenação tardia ou final. Viu? Quando alguém me julga hoje,
ser condenado com o mundo, na condenação do mundo. Amém? Entenderam isso aí? Aí é o seguinte, ela continua lá, com a cabeça baixa. Por quê? Não é porque eu não tenho moral de te condenar que você está livre. Não é porque você não tem moral de me condenar que eu estou livre, não. Porque qual foi a lei? Qual foi a ordem? Aquele que não tem pecado, atire. Jesus não tinha pecado. Podia pegar um cordão, pegar todas as pedras e matar aquela mulher sozinha na pedrada. Ele não tinha pecado. Não jogando pedra, ele dá a sensação que ele também tinha pecado. Hoje em dia os pregadores estão numa situação tão grande que você falar isso, você mesmo está no microfone e vai embora também. Quem não tinha pecado, tinha comido a pedra. Quem suporta o meu microfone, não, eu tenho muito pecado também, eu vou embora. Senão eu. Entende isso? Não ser condenado não é porque alguém não tem moral para te condenar. É porque quem tem moral para te condenar, quem tem autoridade para te condenar, diz assim: eu não vim condenar, eu vim salvar. Jesus disse: também eu não te condeno. Vai-te e ó. Não é todo dia que vão trazer para mim para julgar, não, viu? Ó, se tivesse levado você ao cemitério, você estava morto essas horas. Vai e não peques mais, porque pode ser que a próxima vez não tragam perto de alguém que tenha misericórdia e o seu fim será degradado. Amém? Por essa palavra? Quem curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por sua palavra, pelo ensino da tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a viver a tua palavra. Livra, Senhor, a nós, esse filho seu, essa filha sua, Senhor, que se lembrou de um erro que está criando raiz, Senhor, e tornando-se até iniquidade e não mais um pecado apenas. O Senhor, com essa palavra, quer nos livrar do mal maior. Nos dê força, Pai, para livrarmos, para sairmos do erro, para que o nosso adversário que está criando tocaia, montando campana para nos flagrar, seja envergonhado, seja destruído, e nós recebamos em Jesus vitória pelo abandono do pecado. Livra o seu filho e sua filha, Senhor. Senhor, se porventura houver entre nós, Pai, vícios, Pai, livra pelo poder do teu nome. O Senhor já nos usou algumas vezes para a libertação de vícios, Pai, e nós oramos pedindo ao Senhor: retira vícios, Pai, pelo poder do teu nome. Livra-nos, Senhor, do pecado que pode nos levar ao inferno. Livra-nos, Senhor, do pecado que pode nos fazer tropeçar, e dai-nos vitória, Senhor, e misericórdia. É o pedido de nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Deus abençoe nossos irmãos aí de internet que estão conosco. O Senhor possa abençoar grandemente. Amém? Encerrando.